falar sobre as mensagens de Nossa Senhora das Lágrimas. A autora desse livro aqui, Rita Elisa Seda, ela já veio falar igualmente, para nós no grupo, sobre a história da irmã Amália de Nossa Senhora das Lágrimas, mas ela falou mais sobre a biografia da irmã Amália. Então hoje eu vou falar mais sobre as mensagens de Nossa Senhora das Lágrimas. Só para dar um contexto, para quem não veio nesse dia, a irmã Amália, ela nasceu em Mirós, na cidade da Espanha, no começo do século passado, se eu não me engano, em 1902, e ela nasceu numa família católica, e quando ela, na primeira comunhão dela, na primeira Eucaristia, na infância dela ainda, Jesus e Nossa Senhora apareceu para ela. Então, ela viu Jesus e Nossa Senhora e conversou com eles. Então, desde aquele começo, da primeira comunhão, Jesus e Nossa Senhora começavam a aparecer, de vez em quando aparecer para ela, para conversar com ela. E já nesse primeiro dia, Jesus pediu para que ela prometesse a ele que seria a esposa dele, ou seja, que ela seria freira. E aí ela disse assim a ele. Então, Jesus e Nossa Senhora continuaram aparecendo para ela, para conversar com ela. Ela viveu mais um tempo na Espanha. Seu pai, sua mãe e seus irmãos vieram para o Brasil e ela continuou morando na Espanha com a avó dela. Só que pouco tempo depois, a avó dela faleceu de influenza, que era uma epidemia da época, e ela veio para o Brasil morar com os pais. Depois de um tempo, ela veio, os pais, e ela também veio para Campinas, se mudaram para Campinas. E ela, como já sabia da vocação dela de freira, ela então procurou vários conventos para entrar. Só que ela tinha muita dificuldade. Por quê? Porque ela tinha um problema de nascença no céu da boca, então ela tinha dificuldade de falar, e ela também tinha dificuldade de falar no português. Então ela falava até bem no espanhol, mas no português mesmo ela tinha dificuldade. Então ela teve muita dificuldade, os conventos não aceitavam ela e tal. Mas ela começou a participar de um grupo de jovens, de moças, de oração. E a líder dessas, pouco tempo depois, fundou um instituto junto com o bispo da época, o Dom Francisco de Campos Barreto, o famoso Dom Barreto. Fundou um instituto das Missionárias de Jesus Crucificado. E esse é o instituto, se eu não me engano, foi em 1928. Ela tinha 20 e poucos anos. E em 8 de novembro de 1929, um pai de família apareceu, foi até esse instituto pedir para as missionárias rezarem pela saúde da esposa dele. Porque a esposa dele estava à beira da morte, estava com uma doença grave. E eles tinham filhos, então ele estava preocupado também com os filhos, para ficar órfãos. E aí a irmã Amália fica sabendo desse episódio, e ela vai então para a capela do instituto e se ajoelha diante do Santíssimo Sacramento, diante de Jesus, e pede para ele para que curasse aquela mãe, para que os filhos não ficassem órfãos, e que, se fosse preciso, ela daria vida, se fosse preciso, daria vida por essa causa. E aí, nesse dia, Jesus, que já tinha aparecido várias vezes para ela, nesse dia ele revela uma coisa para ela que nunca tinha sido revelada. Então, ele pede para que ela pedisse pelas lágrimas de Nossa Senhora, que era um título que nunca tinha sido revelado até hoje, até então na igreja.
meses depois, exatamente, dia 8 de março de 1930, Nossa Senhora aparece a ela com uma roupa diferente, um semblante diferente, né? Pedindo, fazendo o mesmo pedido que Jesus tinha feito para ela, para pedir pelas lágrimas dela. Ela aparece dessa forma, aparece com um véu branco, com um manto azul, com uma túnica roxa. Ela aparece sorrindo e chorando ao mesmo tempo, e com uma coroa, segurando uma coroa que era branca e bem brilhosa, né? Então ela pede para sempre rezar, pedindo pelas lágrimas dela, e mostra a coroa das lágrimas, né? Que é uma oração assim, que dura no máximo 10 minutos, né? Que é meio que baseado na coroa das dores, né? Nossa Senhora das Dores. Então são sete sequências de 7 das mesmas orações. As jaculatórias. Então, nas contas maiores, a gente fala assim: vede meu Jesus, são as lágrimas daquela que mais nos amou na terra e que mais nos ama no céu. E nas contas menores, é meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa mãe santíssima. E aí ela pediu então para rezar essa coroa, acho que se não me engano, todos os dias, né? Ela pede para essas freiras rezar, e principalmente pela conversão dos pecadores, também pela conversão dos espíritas, e disse que uma seita perniciosa seria superada pelo poder de Deus se elas rezassem frequentemente essa coroa. O bispo da época, sabendo das visões, né, da irmã Mária, e também dessa aparição, né, de Nossa Senhora das Lágrimas, Dom Francisco de Campos Barreto, ele autoriza fazer medalhas, né, de Nossa Senhora das Lágrimas, autoriza o título, autoriza a devoção de Nossa Senhora das Lágrimas, e começa a propagar essa devoção aqui no Diocese de Campinas. Também esqueci de falar que o Instituto ficava na Rua Lusitana. Esquina com a Avenida Francisca. Então, em 1934, o Dom Barreto ele viaja para a Europa e ele começa a propagar essa devoção nos países da Europa, né? E essa devoção começa a crescer em alguns bispados, né, algumas dioceses de vários lugares do mundo. Então essa devoção ficou muito forte nessa época. E aí Nossa Senhora ela aparece, continua aparecendo, né, para a irmã Mária, explicando as vestes dela e o semblante dela. Então ela começa explicando por que ela estava com o manto azul. Então sempre que, inclusive tem uma imagem de Nossa Senhora das Lágrimas na Basílica do Carmo lá no centro. Então, se vocês forem visitar, dá para ver a imagem que fica o altar à esquerda da Basílica. E aí ela explica por que ela estava com o manto azul. Então, ela fala então que toda vez que a gente for ver, né, a imagem de Nossa Senhora com o manto azul, ela fala para a gente sempre lembrar do céu. Né? Então, quando a gente estiver nas dificuldades, né, do dia a dia, né, carregando as nossas cruzes, a gente sempre lembrar do céu para ter mais força
E ela fala assim que a gente deve desejar o céu. Por quê? Porque o céu nada mais é que a gente está junto com Deus. Então, depois dessa vida, se a gente tiver essa graça de ir para o céu, a gente vai estar eternamente junto de Deus. E a gente nem imagina que pode ser isso. Ela fala também, nessa parte do manto azul, ela fala sobre a confiança. A importância da confiança que a gente deve ter com Deus. Ela fala que a confiança vem da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus nada mais é do que o amor dele para conosco, que somos meros miseráveis. Então, assim, ela fala que o caminho que ela seguiu a vida inteira dela foi essa confiança em Deus. Então, ela ensina nós, filhos dela, continuarmos com essa confiança em Deus. Ela fala também da esperança, a importância da esperança. A esperança nada mais é do que esperar em Deus. Então, a gente reconhecer as nossas imperfeições, que a gente tem mesmo, e esperar em Deus, porque a gente, cada dia mais, a gente vai crescendo nas virtudes e que a gente um dia possa alcançar o céu, com a ajuda de Nossa Senhora de todos os santos. Deixa eu ver se eu pego uma mensagem dela aqui sobre isso. Amadas de meu coração, continuemos a meditar meu manto azul. Vamos agora ver as vidas feitas de esperança. Falei-nos já da confiança, agora desejo falar-nos da esperança, que é fruto da confiança. Quem confia certamente espera. Sim, eu sempre esperei em Deus, eu me amo, e Ele jamais me enganou. Suas promessas são eternas e imutáveis. Ele sempre foi e há de ser o Deus bom, cuja caridade não tem fim. Convido-vos, portanto, amados de minha alma, a meditar estas palavras de misericórdia, para que, compreendendo-as, possais tecer o vosso manto com estas fibras tão delicadas, a esperança. Amadas filhas, esperar o que, direi vós? Esperar ver a Deus vosso esposo, esposo amantíssimo, esperar poder um dia ouvi-lo. Sua voz é tão encantadora e melodiosa, não há melodia comparável à voz do amado de vossa alma. Esta voz enche o céu de tanto gozo. Se neste mundo nos fosse dado ouvir sua doce voz, tal qual ela é, alegremente daríeis 1000 vidas, se vos fosse possível para ouvir uma só vez. Então ela fala de como Nossa Senhora, que já está no céu, ela fala de como Jesus é tão amado, e por isso nós devemos desejá-lo. E ela continua falando sobre sua roupa, que ela estava vestindo. Por que a túnica dela é roxa? A roxa é para a gente lembrar das dores de nosso Senhor Jesus Cristo, na paixão e na cruz. Então, e também lembrar que não só ele sofreu, como Nossa Senhora sofreu também, ali na paixão e na cruz. Ela sofreu por ver seu filho sofrendo, mas ela também sofreu porque os homens não estavam ouvindo ele. Então ela tinha essa preocupação de que os homens ouvissem o próprio Deus que tinha vindo aqui na terra. E ela falou que se a gente contemplar essas dores, ela prometeu,
se a gente contemplar essas duas, tanto de Jesus quanto de Nossa Senhora, as nossas penas do purgatório serão sanadas. Né? Então, aproveitemos isso também. Deixa eu ver se eu leio um pedacinho também. Quem sabe ainda não compreendeste bem o significado de minha túnica roxa e violeta? Desejando que bem aproveite o significado destas cores, pelas quais me apresentei a ti, vou hoje te explicar bem o que te deve lembrar. Quando a meus pés vieres e me fitares, nas cores com que me apresentei no combal, o roxo significa dor. O combal, ela se refere ao tipo. Depois de terem golpeado barbaramente o corpo santíssimo de Jesus, ficou todo arroxeado, igual causava dor. Meu coração de mãe, vendo Jesus, o divino Filho, em tão lastimoso estado, também ficou roxo de dor, e minha alma dilacerada pela dor. Portanto, amada missionária, minha túnica roxa deve te lembrar quando eu sofri e qual a causa de meus sofrimentos. Além disso, deves também te lembrar que minha túnica roxa, cor de violeta, te diz quanto a minha virtude, alicerce de toda a santidade, a humildade. A humildade, alma missionária, é a base de toda a santidade e não se pode chegar à santidade sem se ser verdadeiramente humilde. Aprendei que sou manso e humilde, disse o divino Filho. Sim, sem a humildade, debalde trabalhareis na importante obra de vossa santificação. Eis porque, ao me apresentar no combal querido, dei esta cor à minha túnica. Então ela fala também sobre a humildade. Ela até fala também, ela citando que quando ela era jovem, né, ela se dedicava ao trabalho e à oração. Né? E aí no tempo, teve algumas moças que ficaram com inveja dela, Nossa Senhora. E aí essas moças começam a falar para as superioras mal de Nossa Senhora, né, de Maria. E aí ela pede para, no primeiro momento, as superioras não escutam, né, essas moças. Mas aí Nossa Senhora pede para Deus para que ela sofresse castigo, né, como se ela tivesse feito as coisas erradas que essas moças tinham falado. Né? Então, Nossa Senhora, desde a infância, acho que segundo as Escrituras, né, fala, por exemplo, de Jó, fala, por exemplo, de Abraão, seu filho Isaac, ela entendeu a importância do sofrimento, né, aqui na terra, e ela mesmo não tendo sofrimento, no caso que ela não teve o pecado original, né, Nossa Senhora, ela pediu para Deus esse sofrimento, que todos nós temos, né, durante as nossas vidas. Ela pediu para Deus como uma forma de oração. Então ela sempre falava assim que quem era as mais beneficiadas era aquelas que no caso, falam mal dela. Entendeu? Então essas eram as mais beneficiadas, né, com as graças divinas. Então desde muito cedo Nossa Senhora entendeu a importância do sofrimento, né, do cristão. E aí ela continua falando também sobre o seu véu branco. Né? Ela aparece então com o véu branco. E por que ela aparece com o véu branco? Né? O véu branco cobria a cabeça e o peito também. E significava a virtude da pureza. Né? Tem até no Sermão da Montanha, né? No Evangelho de Mateus, Jesus fala que todos os puros de coração verão a Deus. Né? Jesus promete isso. Então
Nossa Senhora fala que a gente já vai ver Deus, né, se nós formos realmente puros, a gente já vai ver Deus aqui na terra mesmo. Não, obviamente, com a visão, né, com o olho, mas com a fé. Né, a gente verá Deus e posteriormente, né, no céu a gente verá Deus realmente, face a face. Vou pegar um trechinho da nossa pergunta aí. Missionária, mostrei-te o significado de meu manto azul e de minha túnica roxa. Vou hoje contar-te porque me apresentei um cara pombal com um véu branco, envolvendo-me o peito e cobrindo minha cabeça. Branco significa pureza, e sendo eu a branca açucena da Santíssima Trindade, não podia deixar de me apresentar sem essa alvura que extasia o próprio Deus, pelo que os anjos me chamam predileta açucena da Santíssima Trindade. A açucena é límpida. A pureza transforma o homem em anjo, e esta virtude é tão querida de Deus, de modo que a quem a pratica é dada a grande ventura de ver a Deus mesmo neste mundo, não com os olhos do corpo, mas com os olhos da fé. Chamou Jesus aos puros de bem-aventurados. Sim, na realidade, eles são bem-aventurados, neste mundo e no outro. Veja como Deus ama os corações puros, por ser pura, me escolheu como mãe. Por ser puro, escolheu a José como pai adotivo, o qual teve a ventura de o afagar tantas vezes. Ó, quantas carícias, quantos amplexos José deu ao menino Deus. João, o apóstolo, por ser puro, reclinou sua cabeça no peito sagrado de Jesus. Vê a alma missionária, as prerrogativas dos puros. É-lhes dado reclinar no peito sagrado de Jesus. Ela está falando sobre a pureza. E ela continua explicando a coroa que ela mostra, a irmã Mária, que é a oração, né? A coroa de Nossa Senhora das Lágrimas. Então ela diz, né, que a coroa é fruto, né, das lágrimas dela, que chorou pelos homens que não ouviram Jesus e que não ouvem Jesus. E então, assim, Jesus então olhou para as dores de Nossa Senhora naquele momento da paixão e pensou assim: não, você não pode ficar à toa, perdido, não tem. Eu tenho que usar essas dores, esses sofrimentos da minha mãe pelo bem dos homens, né? E por isso ele criou a oração da coroa. Então, a oração da coroa nada mais é que os privilégios que são frutos desse sofrimento de Nossa Senhora. E nós devemos sempre recorrer a Nossa Senhora, que qualquer dificuldade que nós temos.
e amor, e depois saibas agradecer tão rico tesouro. Vê, alma missionária, como és feliz. Aproveita as lições e jamais sairás de meus pés sem ter meditado no significado de tua mãe, Nossa Senhora das Lágrimas. Bem, eu com todo o amor digo, eu sou a mãe das missionárias. Então a senhora fala para pedir sempre com muita confiança e muito amor, através da coroa das lágrimas. E agradecer as graças que a gente recebeu. E aí ela fala também por que ela parece sorrindo. Ela parece sorrindo porque o sorriso, a alegria que ela tem, é fruto da dor, do amor que ela teve durante a vida dela. E os privilégios, no caso também dos privilégios que ela, através das orações, invocando o nome de Nossa Senhora das Lágrimas, os privilégios que nós conseguimos. Então, por isso que ela fica feliz, por isso que ela sorri, porque ela está dando algo a nós, ela está dando as graças de Deus para nós, e essas graças que nós conseguimos. Se aproximavam de Maria, e ela lhe sorria docemente. Suas penas desapareciam, e os trabalhos mais penosos tornavam-se leves. Que esse presente de imenso valor seja aproveitado, que o sorriso de nossa mãe lacrimosa não seja esquecido por nossa geração. Teu doce Jesus, que hoje entrega mais essa liberdade joia riquíssima na salva de muitas satisfações. Então, quando os discípulos olhavam para Nossa Senhora sorrindo, eles tinham as suas penas desaparecidas, como disse ela, e os trabalhos ficavam mais leves. Então, ela vivia realmente a vida cristã de maneira não com uma carga pesada, ainda com uma carga pesada, mas com coragem, com alegria, com leveza. Então, como eu disse, Nossa Senhora, desde a infância, desde a juventude dela, ela por ser uma judia, fervorosa, piedosa, ela entendeu o valor do sofrimento para nós cristãos. Então, ela sempre pedia, mesmo que ela, por ela ser imaculada, a Conceição, e não ter pecado original, ela sempre pedia os sofrimentos, as humilhações, como diz ela. Talvez a principal virtude que nós devemos ter para amar a Deus é a humildade. E ela falava que quando ela trabalhava, ela não parava de rezar para trabalhar. Na verdade, no trabalho, ela, de certa forma, ela louvava a Deus. Então ela via na criação, ela conseguia ver Deus. Nas coisas criadas, ela conseguia meditar em Deus. Então, assim, tem até uma parte aqui que ela fala assim que, voltando àquela história das superiores, das jovens que ficaram com inveja dela, ela pensava assim: se as superiores me tratarem bem, eu lembro de Jesus, Deus, o quão doce ele é conosco. E se a superiora tratava ela mal, ela lembrava também dos sofrimentos que nós devemos ter. Essa parte.
perseverar e chorar todos os dias para que a terra viesse quanto antes. Se as mestras malhavam comigo, lembrava-me de pedir ao Deus 3 vezes santo, que fizesse com que elas se tornassem cada dia mansas e humildes de coração, tomando para mim o castigo merecido, louvava a Deus por me castigar e pedia que jamais voltasse a ofendê-lo. E nisso experimentava grande júbilo por ser humilhado. Então ela aproveitava todos os momentos. Então no dia a dia ela conseguia enxergar Deus em cada parte do dia. Então ela não parava até tem o Evangelho de Maria e Marta, que a Maria ela ficava com Jesus, né? E Marta ela trabalhava, enquanto Maria ficava lá perto de Jesus. Então, essa dualidade, né? A gente tem as freiras que se dedicam mais à oração, os monges, temos nós aqui, né, leigos, que nos dedicamos mais ao trabalho. Mas mesmo no trabalho, a gente consegue enxergar Deus, né? A gente também pode fazer ejaculatórias durante o trabalho. Ejaculatórias simples, né? Como, por exemplo, a Maria conseguiu esse pecado, rogar por nós, e podemos a nós. E enxergar, por exemplo, né? Uma Thais é médica, né? Quando ela for atender um paciente, ela enxergar Jesus, né, no próximo. Então, sempre ter a oportunidade de fazer essa oração. Uma oração passiva, vamos dizer assim. E Nossa Senhora ensina isso. Bom, se eu for falar de todas as mensagens, né, Nossa Senhora dos Lágrimas, vai ser bastante. Então, por hoje é só isso. Aí eu vou fazer uma parte toda. Mas basicamente eu falei só sobre a via dolorosa, né, que Nossa Senhora ensina a nós. Né? Assim, Jesus, né, fala: se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, não tem outra forma. É porque todos nós, né, humanos, padecemos de sofrimentos em alguns momentos das nossas vidas. Então, a gente aproveitar esses sofrimentos para a gente se aproximar mais de Deus. E aí tem outras 3 partes que ela fala sobre João, o discípulo amado, que foi um grande consolador de Nossa Senhora. E também fala sobre imitar Nossa Senhora e fala sobre a felicidade também. Mas aí vamos deixar para um outro dia. É isso. Tem algum dúvida? Só para finalizar, a gente não é obrigado a acreditar nas aparições, né, de Jesus, de Nossa Senhora, depois deles irem para o céu. Então, por exemplo, a aparição de Fátima, a aparição de Jesus a Santa Faustina, né? A gente não é obrigado a acreditar. Mas como diz São João Maria Vianney, ele fala assim: pô, se Nossa Senhora estava lá com Jesus, né, aproveitando do céu, tá? Ela desce, né, ela sai dessa felicidade, assim, ela vem só para falar uma mensagem para nós. Essa mensagem deve ser importante, né? Então, e ela não ensina nada novo, Nossa Senhora, quando ela aparece. É sempre algo do Evangelho que ela reforça e explica.